Olá, pessoal. Então vamos continuar nossos estudos sobre termoquímica. É muito importante que você tenha o seguinte espírito agora, tá? A gente sabe determinar experimentalmente o ΔH da reação. Agora, a gente quer saber estimar o ΔH da reação. Como é que a gente pode pegar um papel, pegar uma equação química e falar, vamos prever o ΔH dessa reação e colocar lá o lápis para funcionar, caneta para funcionar, e falar, eu estimo que o ΔH dessa reação vai ser tanto. Então essa é uma ideia muito bacana, a gente gosta de estimar coisas, né? Em ciências exatas, é importante. Então, a gente sabe que a entalpia aqui depende do número de mols. A gente viu na última videoaula, né? Você se lembra. Mas a gente lembra também que a pressão, a temperatura e a variedade alotrópica podem influenciar na entalpia da reação, no calor liberado pela reação. Você olhou variedade alotrópica e não está lembrado, eu vou lembrar você lá da aula de ligação química. Alguns elementos químicos, quando vão formar substâncias simples, se combinam de diversas maneiras. O oxigênio e o ozônio, O2 O3, carbono grafite, carbono diamante, né? Enxofre rômbico, enxofre monoclínico. Então você tem diferentes arranjos que podem ser feitos com átomos de um elemento químico para formar substâncias diferentes. E a variedade alotrópica influencia na entalpia, tá? No cálculo ΔH. E nós estamos pensando aqui num estado específico de temperatura e de pressão, 25 graus Celsius e 1 atm. E estamos pensando, quando houver solução, uma solução de 1 mol por litro, tá? Então, quando eu falo entalpia no estado padrão, a gente vai representar por esse H0 aqui que você está vendo aqui com o meu mouse. E eu tenho que determinar para esse primeiro método de cálculo de variação de entalpia de reação, nós precisamos estabelecer quais são as substâncias que vão ser a nossa referência, vão ser a entalpia zero. Ou seja, é como determinar que a energia potencial gravitacional de um corpo tem um certo valor quando você determina o chão, aquela energia potencial gravitacional igual a zero, né? Então, nós também vamos definir o nosso chão, a partir do qual vão ser medidas as outras entalpias de outras substâncias, que às vezes vão ter entalpia maior ou vão ter entalpia menor em relação a esse padrão, em relação a essa referência. Quem é a referência? São substâncias simples. Nesse estado padrão, a 25 graus Celsius em uma atmosfera. Tá? Só que quando tiver fórmula holotrópica mais estável, são essas que vão ter entalpia zero. As que não têm vão ter entalpia zero. Então lembre-se, quem tem entalpia zero padrão, estado padrão, 25 graus Celsius e 1 atm, se tiver forma alotrópica é a forma alotrópica mais estável, são essas as substâncias simples que vão ter entalpia zero. Substância composta não tem entalpia zero, tá? Então vamos ver quais são os casos de forma alotrópica estável que a gente tem que pensar, tá? Então vamos lá. Os elementos hidrogênio, oxigênio, carbono, enxofre, nitrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, tá? O hidrogênio a 25 graus Celsius em 1 atm, aquele que tem entalpia zero, vai ser o hidrogênio gasoso, porque o hidrogênio é gasoso a 25 graus Celsius em 1 atm. O oxigênio gasoso, né? O oxigênio e não o ozônio, tá bom? O carbono das formas grafite, diamante, é o carbono sólido grafite. O enxofre sólido rômbico, não é o monoclínico que vai ter entalpia zero. Nitrogênio a 25 graus Celsius no atm é o gasoso. O flúor é o gasoso, que vai ser o zero, tá? O cloro é o gasoso, atenção ao bromo e o iodo. Bromo líquido a 25 graus Celsius em atm e o iodo sólido a 25 graus Celsius em atm. Esses são os conjuntos que é bom você saber, é bom você ter consciência que são esses que têm entalpia zero. Agora, como é que a gente determina das outras substâncias? A entalpia de formação das outras substâncias que nós conhecemos. Essa a gente sabe que é zero, por definição. Então, para as outras substâncias, para a gente determinar a entalpia delas em relação a esse patamar zero,
nós criamos a reação de formação. Nós fazemos reações de formação no laboratório em condição padrão, no estado padrão, 25 graus Celsius em 1 atm. Então, não só usadas para substâncias compostas, mas para outras substâncias simples que não são aquelas padrão a 25 graus Celsius em 1 atm. Tá? Então, vamos lá. Como que é uma reação de formação? Uma reação de formação, você quer formar um mol, vamos pegar para substâncias compostas, tá? Você vai pegar um bando de substâncias simples, tá? No estado padrão, ok? E quando for o caso, na forma alotrópica mais estável. Vai botar todos nos reagentes e vai formar um mol da substância sua de interesse. No caso aqui, substância composta, tá? Eu estou pegando aqui, então, o carbono, que tem que ser o grafite. Estou pegando hidrogênio gasoso, 25 graus Celsius no atm, tá? E quero formar o benzeno. Coloco o C6H6 aqui. E o benzeno, a 25 graus Celsius no atm, é líquido. Né? Coloco a mão 1 mol aqui, faço o balanceamento. 6 carbonos, grafites e 3 mols de hidrogênio. Essa reação é a reação, atento, tá? Que deve ser feita em laboratório. E daí eu boto essa reação no calorímetro e meço quanto que é o calor associado a essa reação. No calorímetro eu vou obter 49 kJ por mol de benzeno formado, certo? Muito bem. Agora, por favor, atento. Se aí, o que é o ΔH? ΔH, a gente viu na última aula, é entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Só que a entalpia dos reagentes são todos os reagentes aqui, do grafite e do hidrogênio, é zero. Então, esse ΔH aqui é a própria entalpia do benzeno. Portanto, eu posso dizer que esta reação determinou a entalpia, como você está vendo aqui, do benzeno. 49 kJ por mol de benzeno. O benzeno líquido tem 49 kJ de entalpia de formação. Significa que ele tem uma energia 49 kJ maior do que o zero estabelecido, tá? Vamos ver se você entendeu o raciocínio? Vamos pegar aqui uma reação de formação de amônia. Eu sei que eu já mostrei, mas vamos pensar. Amônia gasosa, 25 graus Celsius e 1 atm. Para formar esse 1 mol de amônia, eu vou pegar substâncias simples no estado padrão e nas suas formas alotrópicas mais estáveis. O nitrogênio da amônia é o N2. O hidrogênio da amônia é o H2, todos gasosos. Balanceio meio e 3 meios para concordar com esse 1 mol de amônia formada aqui. Vou lá no laboratório, meu calorímetro vai informar que essa reação é isotérmica, menos 46,19 kJ. Tá bom, mas para que serviu isso? Vamos pensar que o ΔH é a entalpia do produto, que é a amônia, menos a entalpia dos reagentes. Só que os reagentes são substâncias simples no estado padrão e na forma alotrópica mais estável. Então, todos os reagentes têm entalpia zero aqui. Logo, o próprio ΔH da reação é a entalpia do produto, é a entalpia da amônia. Logo, isso me serviu para determinar, adivinha, a entalpia de formação da amônia, que ela tem 46,19 unidades abaixo da entalpia padrão zero das substâncias simples no estado padrão e na forma alotrópica mais estável. Então, eu posso dizer que quando eu tenho uma reação a 25 graus Celsius e a 1 atm no estado padrão ocorrendo, se ela tiver benzeno e se ela tiver amônia, nós podemos olhar e usar que a entalpia do benzeno líquido sempre vai ser 49 kJ a 25 graus Celsius em 1 atm e a entalpia da amônia gasosa a 25 graus Celsius em 1 atm é menos 46,19. E se você tiver reações que têm benzeno e amônia, nessas condições, você vai poder usar esses valores sempre. Você pode usar para uma tabela, você pode procurar num livro, procurar na internet as entalpias de formação padrão das substâncias que você quer calcular em alguma reação específica que você tenha interesse, ok?
Muito bem. Então, esse é o primeiro método que a gente vai aplicar aqui para ver se você entendeu direitinho, para ver se está consistente com o que você está imaginando de ter entendido. Então, eu tenho dado uma equação termoquímica, CH4 reagindo com 2O2, formando CO2 e água, que com balanceada já, e eu dou os calores de formação, que é exatamente o que a gente discutiu agora, as entalpias de formação. Calor ou entalpia de formação. A 25 graus Celsius na TM, está dado. Ou seja, alguém fez o experimento para o CH4, fez o experimento para o CO2, fez o experimento para a água e chegou a esses valores aqui que você está vendo, tá? E fale, calcule a variação da entalpia da reação acima e assinale a alternativa correta. Como é que você faz um exercício desse tipo? De que forma você pode fazer um exercício desse tipo? Então, vamos lá, calcular e mostrar como é que a gente faz. Toda vez que der calor de formação para você, você usa esse método. ΔH é igual a entalpia do produto menos entalpia dos reagentes. Então, a gente vai somar a entalpia de todos os produtos participantes e de todos os reagentes participantes. Então, ΔH vai ser, quem são os produtos? Vamos subir um pouquinho aqui para a gente ver. É a entalpia do CO2 mais a entalpia da água, tá? Menos a entalpia do CH4 mais a entalpia do O2. Certo? Então, veja, a entalpia do O2, ela é a seguinte. É zero, porque é substância simples, né? Então, já posso pôr zero. E agora, vamos lá. A entalpia do CO2, quanto que é? É menos 393,5. Tá aqui. Eu tenho um CO2, então tá ótimo. Mas, quantas águas você tem? 2 mol de água. Então, você vai pegar 2 vezes menos 285,8. Certo? Ok. Agora, esses são os produtos. Menos a entalpia do reagente aqui. Que é o O2 já era. Só tem 1 mol de CH4 menos 74,8 aqui. Então, nós vamos ter o ΔH menos 393,5 mais não, né? Porque nós temos um menos aqui, ó, né? Então, vamos lá. Menos 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10 com o que foi aqui, 1. 2 vezes 8, 17, certo? E então, 2 vezes 2, 4, 571,6. Mais 74,8. Ok? Então, você vai somar esses dois negativos aqui, ó. Veja, eu vou dar uma dica aqui que pode ser interessante para a gente. Ó. 5 mais esse 6 dá 11. Só que você tem que tirar esse 8. 11 com 8 dá 3. Então, o teu número final tem que dar 3 aqui, ó. Certo? Ou seja, certamente a alternativa D. Se a gente fizer a continha, vou fazer até a continha aqui na calculadora, você pode fazer aí para confirmar o que eu estou falando, né? Primeiro que você sabe que vai dar negativo, porque os números negativos são maiores, né? Então, 393,5 mais o 571,6 e vamos tirar o 74,8. Dá exatamente menos 890,3 aí, como eu tinha previsto aí com você, só fazendo a conta com a última casa aí, depois da vírgula. Você não precisava nem ficar fazendo um bando de conta aí na hora da sua prova, tá certo? Quilojoule por mol de metano que está sendo formado. Ok? Então, basicamente, é isso que a gente tem. Então, atento a esse cálculo de ΔH, quando ele dá a entalpia de formação, a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente, tá? Atento aos coeficientes de balanceamento da reação para multiplicar os valores dos calores e das entalpias de formação dadas no exercício, para que você não erre. Toma cuidado com a continha, às vezes uma continha rapidinha
já dá para você acertar o teu exercício, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.